tarde a todos, meu nome é Christian. Hoje eu vou apresentar para vocês o seminário 4 de ficha de processos de fabricação e controle de qualidade em nome da equipe 9. Bom, em primeiro lugar, a equipe julgou necessário fazer algumas correções no desenho técnico, seguindo as orientações dos professores. Então a ideia é passar rapidamente aqui os desenhos técnicos, comentando algumas dessas correções, como a adequação dimensional das peças, a adição de novas tolerâncias geométricas e o ajuste da notação de alguns elementos padronizados que estão presentes na nossa peça, para que os professores possam também olhar com mais calma ali nos slides. Então, como vocês podem ver no carretel e em todas as outras peças, as dimensões e as tolerâncias foram corrigidas para precisões mais coerentes. E no caso especificamente do carretel, a tolerância do furo foi consideravelmente aumentada, para um padrão também coerente com a precisão da moldagem por injeção. O disco freio seguiu esse mesmo padrão. A tolerância do diâmetro do eixo também foi ajustada, de forma coerente com a tolerância do furo no carretel. No eixo da manivela, além das correções, foi feito também um esforço para chamar a atenção para a presença do elemento padronizado, que é a rosca M8. Na manivela também mais correções dimensionais de tolerância. E no caso do pinhão, além de uma série de redefinições das dimensões, consta também a padronização da engrenagem helicoidal, com 15 dentes, passo igual a 3,5, módulo igual a 1 e ângulo de inclinação beta igual a 20 graus. Então, partindo agora para os processos de fabricação, a começar pelo carretel, feito, lembrando, de material polimérico, de ABS. Vai começar primeiro pela secagem desses pellets de ABS, que são os grãos demonstrados na imagem da esquerda, seguido pelo fechamento do molde, dosagem do material, processo de fusão e injeção, demonstrado pelo GIF na imagem, recalque e resfriamento, a seguir a extração da peça e, por fim, o acabamento. A primeira máquina que a gente vai precisar para essa fabricação vai ser uma estufa. A gente escolheu a estufa Easy da Solid Steel, dentre várias outras estufas, para fazer a secagem dos pellets, que deve ocorrer a cerca de 90 graus Celsius. A temperatura de trabalho dessa estufa é de 50 até 200 graus Celsius, portanto, bem dentro do que a gente precisa, e ainda oferece opções de capacidade de 11 até 280 litros, então bem versátil. A segunda máquina que será necessária é, claro, uma injetora. Escolhemos a EN70 da empresa Home por preencher todos os requisitos do nosso projeto. Como vocês podem ver, ela tem volume de injeção de até 173 cm3. O nosso carretel tem volume pequeno de aproximadamente 12,5 cm3. A máquina oferece força de fechamento de molde de até 80 toneladas força. São necessárias apenas 4 para a nossa moldagem por injeção. Além disso, a máquina oferece uma pressão máxima de injeção de 196 MPa, o que, como eu vou mostrar adiante, é muito mais do que o necessário para esse nosso processo. Com o auxílio do SolidWorks Plastics, a equipe conseguiu fazer uma série de simulações dessa moldagem por injeção, a começar pelo tempo de preenchimento do molde a partir de um único canal de entrada, estimado em cerca de 4,5 segundos. A pressão máxima atingida ao final do preenchimento é de aproximadamente 4,5 MPa, uma pressão relativamente baixa, provavelmente em decorrência do formato mais robusto da peça. Aqui um diagrama da temperatura atingida ao final do preenchimento da nossa peça, variando de 56 graus Celsius até 233 graus Celsius. E a simulação permitiu ainda calcular um tempo médio de resfriamento em torno de 90 segundos para que se atinja uma temperatura máxima da nossa peça de cerca de 107 graus Celsius, permitindo assim a retirada da peça do molde para começar a etapa de acabamento. Passando agora para as peças disco do freio e manivela, primeiramente houve uma troca na escolha dos materiais das duas peças, por sugestão do professor. No caso do disco, optou-se pelo aço inoxidável ferrítico, a Easy 430, mantendo assim as características magnéticas da peça. E já para a manivela ficou definido o aço inoxidável austenítico, a Easy 304. Em seguida, o grupo decidiu que seria conveniente a utilização dos mesmos processos de fabricação para as duas peças. Para o disco do freio e para a manivela será feito com formação por estampagem a partir de chapas metálicas em bobinas obtidas da empresa Feital.
Para o disco serão utilizadas bobinas de 1 mm de espessura e para a manivela bobinas de 2,5 mm. As bobinas são cortadas num cortador longitudinal e depois introduzidas em uma prensa que definirá o formato final das peças. Após a extração, as peças ainda passarão por um pós-processamento de tamboreamento, explicado posteriormente. A partir da escolha dos materiais que seriam utilizados nas peças, foram efetuados os cálculos das forças de corte necessárias para a realização da estampagem. Foi selecionada a cortadora longitudinal da empresa, o CP, para efetuar os cortes das chapas conforme as necessidades da equipe, né? Capacidade até 30 toneladas, capacidade de corte até 3 mm e largura, né, até 2.100 mm. E foi escolhida aqui para o processo de estampagem a prensa hidráulica, né, que seguiu os requisitos das peças em termos de dimensões também e de potência. E por fim, para realizar o pós-processamento por tamboreamento, foi escolhido esse tamboreador rotativo T1, né, com os seguintes parâmetros, né, para realizar o acabamento de ambas as peças. Então nós vamos agora para o processo de fabricação do eixo da manivela e do pinhão, que de forma semelhante ao caso da manivela e do disco freio, eles vão compartilhar também várias etapas, né, desse processo de fabricação, mudando alguns detalhes apenas, né. Em ambos os casos, partimos de uma barra bruta de liga de bronze adquirida de um fornecedor, né, e em seguida passamos por processo de forjamento a frio, em seguida furação, né, chegando assim na peça final desejada. Né, especificando a escolha desse material, né, uma liga de bronze SAI 62, né, que é dura e resistente ao desgaste, viria no formato de barras, com dimensões, no caso do eixo da manivela, de 12 mm de diâmetro e 20 mm de altura, e no caso do pinhão, 8 mm de diâmetro e 4 mm de altura. Né, obtidos da distribuidora Luna Metais, foi uma distribuidora que a gente achou aqui na região da Grande Florianópolis, né, e as máquinas utilizadas no processo seriam a prensa hidráulica Y61, né, para o forjamento, e a microfresadora MF70 para a realização dos furos passantes, né, que constam em ambas as peças, né. Aqui a gente observa que pela característica das duas peças, desses furos passantes, são furos com diâmetro reduzido em relação à sua profundidade, né, o que torna muito difícil a sua fabricação direta via forjamento, né, sendo necessária ainda, após essa etapa de forjamento, a etapa de furação, né, em ambos os casos. Então, a sequência de execução prevista para a fabricação fica dessa forma, com formação por forjamento a frio da matéria-prima, seguida da furação, visando a obtenção do furo passante presente em ambas as peças, né, conforme as dificuldades, né, de fazer esse furo passante relatadas, observadas, para esse caso de furos, né, com baixa relação diâmetro-profundidade. Observo ainda que, devido à qualidade de acabamento observada nos processos de forja a frio e considerando até uma questão de custo, reconhecendo os processos de acabamento mais comuns a esse tipo de liga de bronze, como a solubilização, optou-se por dispensar esse tipo de acabamento, né, e aproveitar essa característica de pronto para usar de certos processos de forjamento a frio. Então, para obter a força necessária para a conformação a fio, né, nesse processo de forjamento, é preciso obter primeiro uma série de parâmetros, sendo eles a área transversal do tarugo, bem como a altura inicial desse tarugo e a altura final do processo de conformação, obtendo assim também seu índice de deformação e também o índice de rendimento, né, que é dado por essa tabela, que no caso extrusão direta, né, de peças maciças, né, observando de novo que os furos passantes serão realizados após, né, a etapa de forjamento a frio, então chegamos num coeficiente de rendimento nessa faixa indicada pelo quadrado vermelho.
Então, todos esses parâmetros foram calculados para ambas as peças. Aqui temos os valores para o eixo da manivela. Aqui um parâmetro que eu esqueci de mencionar, que é a tensão de escoamento, né, no caso da liga de bronze, que é semelhante, é claro, para as duas peças que são feitas com base no mesmo material, né. Foi escolhido também um rendimento de 0,04, semelhante às duas peças. É claro que a área da seção transversal tarugo, conforme eu já indiquei, e consequentemente também a deformação vão diferir para ambos os casos, resultando em forças diferentes, né, de conformação a fio. Né, para o caso do eixo da manivela temos uma força de 94 kN, e agora sim para o caso do pinhão uma força de 175 kN. Então, com esses cálculos foi possível validar a escolha de prensa hidráulica que já vinha sendo estudada pela equipe, no caso a prensa Y61 100 toneladas força, né, baseando aqui na pressão nominal. Ela oferece 1000 kN, cobrindo bastante bem os valores de força necessários para a conformação a fio. Né. A conformação a fio é um processo que é difícil de parametrizar, então a gente buscou, com as informações que a gente tinha, né, fazer essa escolha, né, fazer essa validação. Então, indo agora para o processo de furação, né, foi escolhida essa microfresadora MF70, justamente por ela poder comportar os dois tamanhos de broca que serão utilizados, um para cada uma das peças. No caso do eixo da manivela, será necessária uma broca de 4 mm de diâmetro. No caso do pinhão, uma broca de 2 mm de diâmetro, que realizarão, né, o furo passante, né, que já foi mencionado. Essas brocas foram obtidas também do catálogo da Seco. Então, falando por último sobre os processos de fabricação do eixo do carretel, a equipe fez uma pequena mudança no material do eixo, né, optamos por trocar para o aço inox AISI 304, por recomendação do professor. Para a fabricação do eixo, chegamos à conclusão que seria necessário primeiro uma trefilação, né, depois um corte da peça, para obter, claro, a dimensão desejável para o nosso projeto. Para o processo de trefilação, encontramos, né, uma máquina trefiladora, né, da empresa Mediterrânea, que atende os requisitos da nossa peça, né, com capacidade de extrusão de diâmetros de 3 mm até 8 mm, né, com uma velocidade de produção alta até 12 metros por segundo. E para o processo de corte das barras de aço trefilado, foi estudado a máquina de corte YLM de origem chinesa, que poderia muito bem também atender os requisitos do nosso processo nessa segunda etapa, né, etapa de corte. Chegando nesse ponto, a equipe achou necessário levantar a questão da inviabilidade econômica, né? Na verdade, todos esses processos de fabricação citados, eles já estavam bastante caros. Então, nesse ponto, a aquisição de uma máquina trefiladora de alta velocidade, mais uma máquina de corte, pareceu a todos algo que prejudicaria realmente o balanço, né, econômico dessa nossa fabricação. Principalmente se tratando assim, de uma peça muito simples, né, uma peça acessória do nosso sistema. Então, optou-se por realizar a terceirização desse componente, né, no caso, o eixo do carretel, mas optando também por realizar o controle de qualidade de todos os lotes recebidos, né, conforme vai ser demonstrado mais adiante. Então, finalmente chegando às fichas de processo, né, descrevendo aqui o passo a passo detalhado da fabricação de cada um dos componentes do nosso sistema, aqui no carretel, falando sobre as temperaturas, a quantidade de dosagem do material e falando até do acabamento, né, de remoção de rebarbas também. A ficha de processo do disco do freio, constando aí todas as etapas descritas anteriormente, bem como o maquinário utilizado. A ficha de processo da manivela, seguindo um padrão, como esperado, bem semelhante ao do disco freio. Ficha de processo do eixo da manivela, também bem passo a passo, com as especificações, força para conformação, broca. E a do pinhão, muito semelhante à do eixo da manivela, mudando, é claro, a força e a broca escolhida. Lembrando que, pelo fato do eixo do carretel ter sido terceirizado, não consta aqui a ficha de processo detalhada da sua fabricação.
Chegando por fim às fichas de controle de qualidade, aqui temos uma série de etapas para cada um dos elementos. Né? Primeira medição aqui no carretel do comprimento externo por meio de paquímetro, né? Em um método de limite de aceitação. Novamente um processo de limite de aceitação agora do diâmetro externo, utilizando novamente o paquímetro. E já para o diâmetro do furo interno, o método passa ou não passa é utilizado, utilizando como instrumento calibrador tampão, seguindo o padrão da tolerância H11 escolhida. Né? Já no caso do disco freio, existe um controle desse furo central por método de limite de aceitação e utilizando o paquímetro, né, que é por onde vai passar o eixo da manivela. E também o controle, novamente, limite de aceitação, mesmo paquímetro, do seu diâmetro externo. Para a manivela de forma semelhante, foram feitos também dois controles utilizando o método de limite de aceitação, o paquímetro, medindo o seu comprimento externo e medindo, é claro, o diâmetro dos furos onde vai ser encaixado o pegador. Para o eixo da manivela, mais um controle por limite de aceitação, utilizando o paquímetro agora da largura da seção. E novamente, também aqui o controle do seu diâmetro de base pelo mesmo método. O pinhão, a peça mais delicada do nosso sistema, vai passar por 4 processos de medição de controle pelo método de limite de aceitação, utilizando o paquímetro novamente. Aqui o seu diâmetro externo do lado do acoplamento, o diâmetro interno do acoplamento. Agora, do lado da engrenagem, o seu diâmetro externo e o seu diâmetro interno, sempre por limite de aceitação, paquímetro. E como foi mencionado anteriormente, mesmo terceirizando a fabricação do eixo do carretel, ainda seria feito o controle de qualidade dos lotes adquiridos do produto. Primeiro, um controle básico do seu comprimento, por meio, novamente, limite de aceitação e o paquímetro. E para o controle do seu diâmetro, conforme a tolerância H11 definida, um método de limite de aceitação, agora utilizando o micrômetro para conferir maior precisão ao processo. Então, com isso eu encerro a apresentação, agradeço a todos pela atenção e ficamos nós todos à disposição para eventuais esclarecimentos, críticas e feedback.